Vamos começar nesse momento. No Senado Federal está ocorrendo a sabatina simultânea de Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonet, escolhido para a vaga na Procuradoria-Geral da República. Vamos acompanhar um trecho ao vivo desta inédita sabatina simultânea de dois popular, que reconheceu o governo sério, probo, eficiente que nós exercemos no amado, querido e sempre amado Estado do Maranhão. Para a réplica, Vossa Excelência tem a palavra, senador Marcos Duval. Bom, referente à sua estadia no Ministério e vendo tudo pela janela, além de o senhor mesmo ter dito na entrevista que viu os manifestantes subindo a rampa e que estava tudo bem, estava tudo controlado, isso prova que de fato você estava antes de começar a quebradeira. Bom, e além de vídeos, os quais o senhor deletou ou deletaram, mas é muito fácil recuperar as imagens, e o azar é que, como antes de ser senador, eu era instrutor de policiais e já treinei quase 30 mil policiais no Brasil, eu tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. E essas informações chegaram até mim de policiais que estavam no Ministério da Justiça. Bom, foi indicado pelo PT para o STF porque o PT, eu levantei isso com pessoas do partido, não estavam querendo mais a sua presença como ministro da Justiça. E seria um alívio a saída do senhor do Ministério. E o uso da Polícia Federal, na hierarquia do Ministério da Justiça, vem a Polícia Federal. E a Polícia Federal, eu também tenho muitos conhecidos, de delegado a peritos, que de fato disseram tudo isso que eu estou falando e que em cada estado, principalmente o meu, tem 70 policiais federais que foram determinados a ficar em redes sociais vasculhando quem estaria falando mal do senhor e o senhor entrando na justiça contra todo mundo, mas primeiro fazendo a intimação. Então, os próprios integrantes da Polícia Federal, que aqui me cabe o sigilo, me passou essa informação de que todos os estados, a Polícia Federal tem feito esse trabalho de acompanhar os grupos de direita para ver quem estaria falando mal do ministro Flávio Dino. Então, ministro, aqui, infelizmente, eu não tive a oportunidade de mostrar os vídeos, porque os vídeos comprovam exatamente tudo que eu estou dizendo aqui. Comprovo, porque o próprio senhor disse em entrevistas, e o senhor diz o seguinte: tem uma fake news dizendo que eu vi as manifestações. Depois aparece o senhor na entrevista dizendo: eu vi, não morri do coração, mas eu vi daqui da janela, inclusive reportei o presidente Lula, que ele é o meu chefe imediato, não foi essas palavras? Então, isso está no Google, muito claro para todo mundo. Então, dizer que o senhor não estava sabendo pela BIM, também tem aqui o documento da Polícia Federal, o documento seu do Ministério da Justiça, um dia antes, dizendo ao governador Ibanez que teria manifestações violentas e que o senhor estaria dando à disposição, se o governador quisesse, o efetivo da Força Nacional, que também está subordinado ao Ministério da Justiça. Então, se um dia antes o senhor já mandou um ofício para o Ibanez dizendo que no dia seguinte haveria depredação e colocando a Força Nacional à disposição, o senhor não tem como dizer que não sabia da notícia de que haveria isso através da BIM. Porque a BIM, também eu conheço muita gente da BIM, até porque eu estava na SECAI, muita gente da BIM disse que tinha sim, de fato, passado a informação para todos os ministérios, principalmente GSI e o Ministério da Justiça. Então não tem como, hierarquicamente, e o próprio documento que eu já mostrei aqui, que a BIM é obrigada a passar, porque está no SISBIM, um sistema, então não tem nem como o coordenador do sistema dizer: não, para esse ministro não vai. Não existe isso. O que aconteceu é que dia 7, quem não fazia parte do sistema, do SISBIM, foi feito um grupo de WhatsApp e inserido. Isso não está no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça tem a linha direta pelo SISBIM.
E quando eu postei esse documento, de novo referindo-se desde o dia 2, deixar claro para todo mundo, esse documento nunca esteve em sigilo. Tem aqui que é o presidente da SECAI na época, Espiridião a mim, estava presidindo a SECAI na época, e ele confirma que esse documento nunca esteve em sigilo. Muito obrigado, senador. Concedo a palavra ao senador Márcio Bittar. Bom, senhor presidente, quero cumprimentar a todos. Inicialmente, a doutor Paulo Gonet, das honrarias que a vida já me deu, uma das maiores é representar o estado do Acre aqui nessa casa. Uma das maiores honrarias que a vida já me ofereceu. Eu sou acreano desde os 10 anos de idade. Então eu sou... Bom, nós estamos retornando aqui para o estúdio. A qualquer momento, sempre que tiver alguma coisa mais picante ou mais importante, nós voltamos aqui nessa sabatina simultânea, pela primeira vez simultânea, para avaliação da indicação do presidente Lula ao cargo de Procurador-Geral da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal, respectivamente Paulo Gonet Branco e Flávio Dino. Vamos começar aqui. Hoje é um debate muito importante. Durante muito tempo eu tenho observado o interesse do nosso telespectador de saber e perguntar: mas isso é certo? Isso pode? Está correto? Aqui houve um abuso ou não houve? Então nós fizemos hoje uma mesa seleta com advogados extremamente experientes, que conhecem profundamente o direito penal, o processo penal, o devido processo legal. Nós vamos começar a tratar de alguns temas aqui que são temas importantes para o seu esclarecimento, para que você faça o seu juízo de valor, se aquilo que você recebe está de acordo com a lei e de acordo com a Constituição ou não. É nisso que consiste o nosso importante linha de frente desta quarta-feira, dia 13 de dezembro. Vou começar aqui com o tema e vou perguntar para a doutora Flávia Raal, inicialmente, a questão do papel da imprensa dentro do processo criminal. A imprensa, ao mesmo tempo, ela se torna uma grande aliada dos órgãos de persecução penal, porque ela dá força à investigação. Mas a diferença entre o veneno e o remédio é sempre a intensidade. Há alguns aspectos que eu gostaria que os debatedores comentassem aqui, como, por exemplo, como a imprensa pode influenciar no ânimo de uma autoridade que está conduzindo uma investigação, forçando-a ou muitas vezes seduzindo-a a aparecer ao estrelato, à promoção e, consequentemente, induzindo-a a falar aquilo que ela, a imprensa, quer. Se não for dito aquilo que a imprensa quer, a autoridade investigante não aparece. Ela não é promovida. Ninguém fica sabendo. Então, a tendência, muitas vezes, é produzir um material de consumo para a imprensa e não para o processo. Ao mesmo tempo, isso ocorre na investigação policial, pode ocorrer, pode acontecer na propositura da ação, e quando chega na hora de julgar, o volume da pressão é tão grande que fica difícil para o magistrado ler o processo, quando ele já leu os jornais e os repórteres estão batendo à sua porta. Então, eu pergunto, doutora Flávia Raal, qual é a relevância de que a gente passe a ter um judiciário e um sistema judicial de juristas, de operadores do direito, e não de jornalistas? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com essa mesa seleta de profissionais tão renomados, e eu queria começar agradecendo por essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa falar desse tema, né? Esse é um tema que vem ganhando força e que é de difícil solução. Porque é inegável que a imprensa tem um papel relevantíssimo, que uma democracia não sobrevive sem que a gente tenha uma imprensa forte, independente e eficiente. Acontece que esta relação da imprensa com o judiciário, ela traz questões que são historicamente complexas. Por quê? Porque, como foi bem dito na pergunta que me foi feita, não há quem não se seduza pelo holofote da mídia, né? É muito interessante poder ter o canal de uma publicidade para que a gente possa fazer, chegar ao conhecimento das pessoas
um ideal, uma resposta do judiciário, seja o que for. Neste caminho, no entanto, muitas vezes a justiça se perde. Por quê? Porque não há a percepção da diferença dos papéis. Enquanto a imprensa, quando acontece um fato, tem o dever de dar uma resposta rápida, esse não é o papel do judiciário. E quando o judiciário se coloca no mesmo patamar de pressão para dar respostas à população de um fato que chega ao seu conhecimento e que merece a avaliação de um juiz togado, a justiça se atrapalha. E é nesse momento que a gente tem uma troca de papéis. É como se o judiciário passasse a ser um prestador de informações para a imprensa que pressiona para ter aquela informação. Então é fundamental que, respeitada a publicidade que deve existir nas ações judiciais, nos atos judiciais, se preserve aquilo que é essencial, que é a realização da justiça com o respeito aos direitos e à Constituição da República. E isso muitas vezes significará que não se pode ficar passando informações para a imprensa a qualquer custo e em qualquer momento. Por quê? Exatamente porque muitas vezes os atores da justiça criminal, quando eles passam a dar uma informação, quando eles já estabelecem uma culpa, quando eles já estabelecem um resultado, no início, por exemplo, de uma investigação ou de uma ação penal, o que acontece? Aquela personagem se atrela àquele resultado, de tal forma que a ação de uma investigação ou de um processo criminal, em geral, será atrelado a um resultado que foi prévio, porque já divulgado pelos meios de comunicação. Então você tem uma inversão. A senhora está dizendo que muitas vezes, quando o magistrado vai tomar contato com o processo, ele já foi tão massacrado de informações pela imprensa que mais ou menos ele já sabe o que ele vai fazer e aí ele vai buscar uma retórica para justificar aquilo que ele já sabe. É isso, e é também ao contrário. É quando o personagem da justiça, a polícia, o Ministério Público, o advogado ou o juiz, eles revelam um fato e eles se atrelam àquela revelação que eles fizeram. Não tem como recuar. Não tem como recuar. Então você já começa uma investigação dizendo que a culpa está estabelecida. Você vai conduzir aquela investigação, no mais das vezes, para confirmar aquela revelação. Então é uma relação complexa, mas que ela é necessária. Então o que se precisa é compreender bem que são papéis distintos, caminhos distintos, e a justiça não tem que atrelar a sua ação a agradar a população. A justiça tem que seguir a Constituição, seguir a lei, independentemente do resultado ser aquele esperado pelo povo. Muito bem. Então, porque muitas vezes a mídia, ela persegue determinados objetivos. E são objetivos legítimos, políticos. Agora, o processo não pode estar atrelado a esses objetivos que a mídia persegue. O processo tem que estar atrelado à sua lógica, às provas do processo. É o que a doutora Flávia disse muito bem. Muitas vezes se faz uma afirmação para atender aquela pressão da mídia no momento e depois a autoridade investigante fica refém de provar aquilo, sob pena de passar o constrangimento de admitir que estava errada. Meu querido Leonardo Pantaleão, você já teve algum caso em que você lia ali o processo, tinha como contestar o que estava sendo dito, mas a pressão da imprensa era tão grande que você não tinha condições de vencer aquela... Ou seja, a versão começava a massacrar de tal forma as provas dos autos que prevalecia sobre a verdade. Você teve essa dificuldade já como advogado criminal? Já, primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com você, Capeza, todos da mesa, todos que nos acompanham. Olha, eu acho que dificilmente algum advogado que atua na área criminal já não tenha enfrentado situações dessa natureza. Eu posso aqui, você me fazendo a pergunta, e eu me recordo aqui de um caso, inclusive relativamente recente, onde uma pessoa foi acusada de crimes gravíssimos, inclusive crimes de natureza sexual, como se fosse um estuprador em série, e isso então saiu em todos os programas que você possa imaginar, logo no momento em que a polícia entendeu que a investigação estava concluída e que ele seria o autor daqueles fatos, isso saiu em todos os programas jornalísticos, com a imagem estampada, definido, consequentemente, claro, os reconhecimentos das vítimas foram positivos,
Claro, nós estamos diante de uma exposição pública, a vítima vai e acaba reconhecendo aquela imagem e fica muito difícil você atrelar algumas coisas, principalmente em crimes dessa natureza, né? Mas o resumo é o seguinte, ele afirmando que não era, a prisão obviamente decretada, uma prisão preventiva decretada, e ele afirmando que não era, eram 5 vítimas que reconheciam com absoluta certeza que ele era então aquele autor, e ele permaneceu preso durante um tempo, e aí começou, e tudo que se ia conversar com o judiciário pouco ouvia, porque era uma cidade pequena, um clamor enorme na cidade por conta daquela situação, até o dia em que ele resolve espontaneamente fornecer um material genético para confronto de apenas 2 das vítimas, porque só 2 vítimas é que tinham fornecido material genético no momento em que os atos foram praticados, outras 3 não haviam fornecido. E quando ele fornece esse material genético, algum tempo se passa, vem um laudo absolutamente conclusivo de que não era ele o autor dos crimes de natureza sexual pela impossibilidade absoluta de compatibilidade dos DNAs. Então, veja que situações acabam sendo geradas na prática e que subjugam algumas pessoas e traz uma sensação muito ruim de insegurança jurídica. Porque a partir do momento em que nós percebemos que muitas vezes, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, eles acabam dando uma maior relevância para o que está extra-autos, com a opinião pública, com aquilo que eventualmente vão dizer, com o massacre que eventualmente podem sofrer a depender da decisão que resolvam adotar, nós temos aí um sinal de alerta, porque me parece muito preocupante quando a própria sociedade começa a desconfiar de alguns dos seus poderes da República. Esse é o início de um fim. Olha, Cristiano Vilela, doutor Cristiano Vilela, colocado aqui um tema pelo doutor Leonardo Pantaleão interessante. Às vezes, a gravidade da imputação, ela choca de tal maneira, ela impressiona de tal maneira que obscurece a análise das provas. Não é porque a acusação é grave que a pessoa tem que ser condenada sem provas. Porque pode ser que ela seja inocente e pode ser que o verdadeiro autor daquela acusação grave permaneça impune. Na Idade Média tinha um sistema da prova extraordinária, ou seja, acusações graves não precisavam de prova, ou bastava uma prova meramente indiciária, quer dizer, uma mera suspeita. Em que sentido, doutor Cristiano, o senhor que é tão ponderado, está aqui conosco sempre, em que sentido a necessidade de ter cautela? Porque o que nós estamos alertando aqui é a necessidade de serenidade no julgamento. Serenidade, culpar e punir quem tem que ser punido, mas não jogar todo mundo na mesma cesta. Não analisar de maneira a dar satisfação para a imprensa, olhar o processo. Eu tenho saudade quando tinha os velhinhos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pode ter a pressão que tivesse, os velhinhos liam o processo, prova por prova, devagarzinho. Inclusive, o pai de um dos debatedores era um destes, com todo respeito, carinhosamente, velhinhos, doutor Cunha Bueno. Eu gostaria de ouvir você, querido Cristiano Vilela. A que ponto essa pressão da imprensa pode... Nós temos um monte de gente presa no 8 de janeiro, você não sabe quem estava simplesmente fazendo uma passeata pacífica. Eu vi algumas imagens de alguns vândalos marginais dentro de prédios públicos destruindo. Esses têm que ser exemplarmente punidos. O que preocupa é quem estava ali andando, passeando, protestando, manifestando a sua opinião e foi confundido. E aí, para atender essa demanda, muitas vezes se faz tudo ali, mistura o joio com o trigo. Exatamente. Capês, boa tarde a você, boa tarde ao Leonardo, ao Paulo, à Flávia. Bem-vindos à nossa mesa de debate aqui na Jovem Pan e uma boa tarde a todos que acompanham o Linha de Frente. Essa é uma preocupação que ela deve ser uma preocupação de todos nós que atuamos na área jurídica e mais especialmente de toda a sociedade. Quando se assume uma determinada função, especialmente funções de relevo, como a magistratura, como o Ministério Público, como a advocacia, ou outras funções de relevo, como medicina, como outras funções que têm regulamentação profissional, que têm exigência de determinada conduta, é fundamental que o cidadão ele saiba se está preparado para desempenhar aquele trabalho, saiba do ônus e do bônus daquele exercício, daquela atividade. Nós, como advogados, temos também
a necessidade de nos posicionarmos sempre seguindo a legislação. Muitas vezes a gente conversa com o cliente, com uma pessoa que está comovida, chora, ou xinga, ou critica, tudo. É dever do advogado servir de anteparo. O advogado não serve para ficar transcrevendo o choro ou o inconformismo do cliente diante de uma decisão. O advogado ele tem que ter a clareza, a racionalidade, a frieza de desempenhar o trabalho técnico, a defesa técnica, na forma adequada, dentro dos padrões éticos, padrões legais, padrões de urbanidade. E isso vale da mesma forma para o Ministério Público, isso vale da mesma forma para a Judicatura. Não pode, por mais que a gente saiba a pressão que existe, mas a partir do momento que o cidadão ele se investe dessa função pública, ele tem que saber o ônus do que ele está assumindo. E o ônus do que ele está assumindo, muitas vezes, é ir contra a maré. Aquela pessoa que, de alguma forma, entenda que não tem condição de se guiar por esses princípios, não tenha a condição de tomar posições que muitas vezes são posições que não são as mais aceitas pela sociedade, infelizmente essa pessoa não tem condição de exercer essa função pública. É fundamental que o juiz, que o representante do Ministério Público e que o próprio advogado, durante o exercício da sua atuação, ele não queira ser mais estrela que o cliente ou mais estrela que o réu, especialmente quando a gente fala de figuras destacadas no meio político, no meio empresarial, ou casos rumorosos do ponto de vista criminal, enfim. É importante que ao advogado, ao juiz, ao promotor, ao delegado, caiba agir na forma estrita da legalidade. E não adianta, e é difícil a sociedade por vezes entender, mas não adianta. O cidadão, ele pode ser uma pessoa que praticou N práticas irregulares. Se naquele caso, aquele crime, ou aquele delito, ou aquela conduta antijurídica, ele não cometeu, ele não pode ser condenado naquela conduta. Não existe análise de vida pregressa. Tem que se analisar caso a caso e tem que se primar especialmente pelo direito de defesa, que é a maior garantia que a gente tem do ponto de vista constitucional. A justiça não deve admitir atalhos. Eu vou fazer desse jeito que é mais prático e eu resolvo. Quando a gente acha que tem que ser prático e resolver logo um caso, é condenado mesmo, e a gente não segue o devido processo legal, por uma questão de tempo, de praticidade, de pragmatismo, inconscientemente nós estamos criando um sistema autoritário que vai se voltar contra todo cidadão. Dr. Paulo Cunha Bueno, eu morei muitos anos no querido bairro da Aclimação, Good Bairro, grande Aclimação. E lá perto da minha casa funcionava uma escola de base. E um casal de nipônicos, muito sérios, humildes, ali com aquela vidinha regrada de família, mantinham essa escola de base. No ano de 1994, por algum motivo, as crianças começaram a denunciar que havia abuso sexual. Um episódio que lembra, guardadas as proporções, do século XVII, das bruxas de Salem, quando crianças começaram a acusar de bruxaria adultos que foram acabar levados à fogueira. Bom, uma autoridade policial querendo, veja, um tema para a imprensa maravilhoso, abuso sexual dentro de uma escola infantil. Isso vende muito, isso dá audiência, isso dá dinheiro, e se fosse hoje daria likes. Foi em 94. A autoridade policial precipitadamente vai a uma grande emissora de televisão e dá uma entrevista onde tinha provas a respeito. Essa emissora faz a cobertura. E eu lembro, eu já tinha ali 6 anos de Ministério Público, estava na capital, e vi um movimento na rua, eu morava na rua Safira, eram umas 5, 6 ruas para a esquerda. Eu falei, onde vocês estão indo? Nós vamos apedrejar a escola de base. E se tiver lá os professores, nós vamos linchá-los. Bom, passou o tempo, foi provado que não houve nenhum abuso sexual. Eles contraíram uma doença degenerativa, ambos, e morreram, câncer. A vida foi completamente destruída e não se tem notícia da responsabilização do órgão de imprensa que fez essa divulgação. Ele fez um meia-culpa depois, chamou lá
donos da escola para pedir desculpa, mas ficou nisso. Então, quando a gente fala, eu queria ouvir agora a sua opinião sobre esse papel da imprensa que tanto pode ser decisivo para o bem quanto destrutivo. Quando a gente quer fazer justiça rapidamente, com as próprias mãos, ou usar da atividade jurisdicional para atingir um fim político, nós podemos provocar uma grande injustiça. Com certeza, Capês. Antes de mais nada, quero agradecer muitíssimo o convite aqui numa mesa tão ilustre. Encontro colegas que sempre foram muito caros, mas que a gente acaba não se encontrando com tanta frequência, o que só brilhanta mais ainda essa vontade de estar aqui com vocês. Essa questão da imprensa realmente ela é extremamente sensível, né? Você, como bem colocou aqui no início, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Muitas vezes, você foi promotor de justiça durante muitos anos, a gente sabe que um promotor sozinho, um delegado com parcos recursos para investigar, acaba se socorrendo do apoio da imprensa justamente em casos em que a investigação é muito sensível, envolve investigados poderosos com muita influência, etc. E, de uma certa forma, a imprensa, exercendo o seu dever constitucional de informar, acaba criando uma rede de proteção para a própria investigação. O problema é quando vai além disso. E aí você cria o pré-julgamento aqui, que a Flávia, o Léo e o Cristiano falaram, que é o pré-julgamento social e que acaba, de uma forma ou de outra, determinando, pavimentando, já no prólogo, uma condenação no epílogo do processo. Essa situação é extremamente delicada. E, recorrentemente, quando a gente se depara com isso, uma das coisas que a gente percebe é o quê? Nesse tipo de caso, com muita facilidade, você começa a flexibilizar o processo, flexibilizar garantias do processo, em especial a garantia de defesa, e aí cai no velho rápido e mal feito que você falou agora, Capês. Quer dizer, você começa a atropelar porque a tua convicção já está ali atrás formada. E isso é antessala de, ao final, você acabar criando uma nulidade e destruindo por completo uma investigação, uma apuração que muitas vezes poderia ter procedência. É importante até que o assinante entenda, né? A gente fala de garantias do processo, etc., muito como uma forma de proteger o Estado contra o cidadão transgressor. E a gente acaba perdendo de vista a contramão disso. As garantias existem também para proteger o cidadão contra o Estado opressor. Isso é fundamental. Aliás, essa é a primeira camada de pavimento do tão pranteado Estado democrático de direito, é justamente isso. Essas garantias protegem o cidadão contra o Estado, contra o abuso também. Muito bem. É um efeito psicológico chamado efeito da primazia. Muitas vezes o julgador ele vai tomar contato com o fato pela imprensa. E a imprensa coloca muito bem as manchetes garrafais, muitas vezes de maneira tendenciosa, fotografias, desenhos, esquemas. E ali, quando a autoridade chega ao processo, já tem uma pressão tão grande que, se ela absolver aquele acusado, se ela for se atrever a analisar as provas, é capaz dela ser considerada partícipe do crime. Então, é uma pressão enorme e o perigo é que, a partir do momento em que o processo é recebido já com essa formatação de convicção, a fundamentação é só um jogo retórico. Vai ser conduzido, as provas vão ser conduzidas e os fundamentos também para justificar uma decisão que já foi tomada antes sequer da leitura do processo. Isso é muito importante e isso leva você, cidadão, a um estado de insegurança jurídica. Quando você está na arquibancada aplaudindo o show do Coliseu, é uma coisa, mas e quando você é jogado na arena? Então é muito importante que haja essa análise e a preocupação com a serenidade, o equilíbrio e o devido processo legal. Agora eu quero tratar de um segundo tema, professora Flávia Real, que é sigilo nas investigações. O sigilo, ele se presta a garantir a eficiência da investigação. Se você vai contar o que você vai fazer para a parte, é claro, não adianta nada, ela destrói as provas. Agora, e quando as provas já foram produzidas e já estão juntadas aos autos do inquérito? Eu vejo os advogados reclamando, e quando eles reclamam, eu estou reclamando que eles defendem o cidadão. Olha, eu não consigo ter acesso ao inquérito, eu quero ler o que tem lá. Eu fico vendo pedaços na mídia. Agora, é sigiloso, mas não é sigiloso para a mídia. E aí o entendimento jurisprudencial é que o dever de sigilo não alcança a imprensa.
Então, você não pode nem investigar quem é que passou para ela, para o jornalista, aquela informação. O que isso tem atrapalhado o exercício da defesa e retardado o esclarecimento dos fatos quando se tem um acusado investigado inocente? Tem atrapalhado muito, né? Eu acho que qualquer advogado que já tenha se deparado com essa situação de não conseguir ter acesso a uma investigação tem a mesma conclusão, né? Porque sem acesso, sem o conhecimento do que existe, nós, advogados, não conseguimos exercer o nosso papel, e o nosso papel é fundamental para a construção democrática de uma, inclusive, definição pela justiça corretamente de análise daquele caso. Eu queria começar pela fala do Paulo. Ele colocou muito bem. É importante a gente entender essa questão dos direitos no contexto claro em que eles existem na nossa Constituição e na nossa lei, né? Que é exatamente isso. O Estado, ele tem para si esse papel de dizer o direito de julgar cidadãos, inocentes ou culpados. Julgar a nós, todos nós. E nesse papel, ele deve respeito àquilo que a legislação estabelece como caminho e, mais ainda, a nossa Constituição da República. E é nesse contexto que os direitos surgem e têm que ser respeitados para qualquer pessoa, né? Um desses direitos é o acesso à informação. É o acesso àquilo que existe numa investigação, àquilo que existe num processo. E este acesso não tem nada a ver com a necessidade, muitas vezes, de uma investigação correr sob sigilo. Seja para proteger a própria investigação, seja para proteger as pessoas que estão sendo investigadas. Só que esse sigilo da investigação, ele nunca, jamais pode ser imposto a quem é parte da investigação. Então, quando se está sendo investigado, quando se tem um advogado que representa uma pessoa investigada, ele necessariamente tem que ter acesso àquilo que está sendo produzido na investigação. Não no decorrer de uma diligência, há essa distinção. Então, é óbvio que se há uma interceptação telefônica em andamento, enquanto aquela interceptação telefônica está acontecendo, ela não vai ser do conhecimento de ninguém, a não ser do juiz, do Ministério Público que requereu aquela interceptação e dos agentes que dela tomam conta. Porque, evidentemente, se todo mundo tivesse conhecimento da interceptação, ela perderia a razão de existir. Mas no momento seguinte em que ela é encerrada, o acesso àquela prova é fundamental e precisa ser disponibilizado a quem é parte em uma investigação. Muito bem.